Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Não sei se alguém ficou com alguma pergunta sobre o assunto que a gente está explicando, o filho do homem, ou o filho de Adão, como a gente citou na aula passada, que é a quarta evidência do livro que a gente está estudando nos sábados, que é Jesus Deus, ou melhor falando, o Messias é Deus. O Messias é Deus, como está no original. É esse livro que a gente está estudando. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, não entender algo. Como está o áudio para todo mundo? Deixa eu só avisar que começou. Aqui. Então a gente está na página 17 do livro, que a gente já explicou, né? A gente parou na página 18 do livro. A gente trouxe os versículos citados pelo autor e agora a gente vai o quê? Continuar a explicação. Então ninguém ficou com alguma dúvida? Então vamos iniciar. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares e seus companheiros. Amém. A gente viu, irmãos e irmãs, sobre que o profeta Jesus, que passa sobre ele era humano, era um ser humano, uma criatura de Deus, como a gente vai ver nas cartas de Paulo, o primogênito, ou seja, o primeiro ou a primeira criatura de Deus, o Altíssimo. Isso a gente vai ver no decorrer das aulas. Para nós muçulmanos, ele é um humano, ele é um servo de Deus, uma criatura de Deus. Como a gente vai ver na aula de hoje, muitos versículos bíblicos que mostram isso, que ele sentia sede, que ele sentia fome, como qualquer ser humano, como qualquer ser humano. E a gente, claro, que vai explicar o ponto de vista deles, o que eles falam sobre isso. Mas a gente vai ver o que a Bíblia fala também sobre isso, é claro. Então, já que ninguém ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, a gente vai explicar a quinta evidência. E a gente viu que esse filho do homem aqui, o homem seria Adão, filho de Adão, como é citado no Antigo Testamento, como a gente viu, Ben Adam, que é no hebraico, filho de Adão. E no árabe também, quando eles traduzem Eben Adam, ou seja, filho de Adão também, que é o filho do homem. Então, o autor, que Deus o abençoe, ele começa falando da quinta evidência, a quinta evidência da humanidade do Messias. Ele foi mencionado nos evangelhos e nas epístolas anexadas a eles, que o Messias tem qualidades de seres humanos. Isso que a gente vai ver, as qualidades dele, a essência dele é humana. Também foi registrado neles que ele esquece e ignora as coisas, ou seja, ele esquece e também ignora as coisas, ou seja,
Aqui o ignorar é não ter conhecimento de certas coisas. Como a gente vê quando foi perguntado para ele qual é o dia do dia do juízo final, quando é a hora, ele falou: o Filho não sabe e nem os anjos, somente o Pai. Somente o Pai que sabe quando vai ser o dia do juízo final. Aqui ele desconhece, aqui também mostra que ele não é igual ao Pai, como eles falam, coiguais da onisciência, onipotência. Aqui mostra esse versículo, é claro, que ele não sabe de todas as coisas, como Deus, o Altíssimo, sabe. Ele só sabe aquilo que foi revelado a ele. Então a gente vai citar também esse versículo. Também foi mencionado que ele estava cansado. Estava cansado. Ele ansiava por comida. Estava com sede, triste, deprimido, sentia dor, dormiu, temeu, chorou e orou a Deus. Tudo isso que, como qualquer profeta, como qualquer ser humano, fez ou praticou. O que mostra que ele é um ser humano como nós. Tem características de imperfeição. E se fosse Deus, ele não teria se entristecido com essas características, porque o Senhor é perfeito em seus atributos. Ele não é de forma alguma deficiente. Aqui a gente vê uma questão que o autor coloca para nós. Essas características de imperfeição, é isso que ele citou antes. Você sente triste, sente sede, sente fome, desconhece das coisas, tem fraqueza, precisa de ajuda, de auxílio. Tudo isso que são características humanas. Então é impossível ele ser o quê? Deus o Altíssimo. E a gente vai ver vários versículos que mostram isso. Agora aqui também, se a gente voltar para Números, que a gente citou em algumas aulas passadas. E Números, o que fala 23:19? 23:19. Para quem quer abrir a Bíblia e pesquisar Números, que é o Pentateuco, né? A Torá. 23:19. Se alguém ficou com alguma dúvida, sinta-se à vontade em perguntar. Aqui, ó, 23:19. Prestem atenção. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Em outras traduções, Deus não é homem e nem filho do homem, deixando claro que Deus Altíssimo não é o que Jesus, que a paz sobre ele, falava: eu sou filho de Adão, eu sou filho do homem, como consta em outras traduções. Eu até separei aqui para vocês verem. Aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Também ele não é homem e nem filho do homem, Deus Altíssimo. E Jesus, que a paz sobre ele, como a gente falou aqui, o filho do homem, é o filho de Adão. Ele sempre pronunciava isso. Mais do que 60 vezes ele pronunciou isso. Não é o filho do homem. Ou seja, eu sou o filho do homem. Deus Altíssimo nega esse atributo, esse título de filho do homem. Jesus, que a paz sobre ele, sempre pronunciava:
que ele era filho do homem, para deixar claro para todos que ele é uma criatura. Ele é um descendente de Adão, um dos descendentes de Adão. Foi criado de forma milagrosa, não há dúvidas nisso, não há discussão sobre isso. Mas ele é uma criatura como todos os seres humanos. Foi criado por Deus, o Altíssimo. Então isso aqui é muito importante, esse versículo, para a pessoa refletir. Por que Jesus fala que ele é o Filho do homem, afirma isso, e Deus, o Altíssimo, nega isso? Que ele não é o homem e nem filho do homem. Então isso aqui, a pessoa tem que prestar muito bem atenção para entender o que significa isso. Aqui ele vai citar alguns versículos, textos evangélicos, nos quais esses atributos humanos apareceram ao Messias, ou aparecem ao Messias. Aqui ele começa com João, foi citado em João 19, 28, capítulo 19, 28, do Evangelho de João, o quarto Evangelho. Ele disse, Jesus que passou sobre ele, tenho sede. Ou seja, Deus o Altíssimo, o Todo-Poderoso, como ele sempre mostrava, como está em Gênesis, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Agora Jesus que passou sobre ele sentia sede. Isso aí é fraqueza, imperfeição, necessita de algo. Toda pessoa, todo ser humano que necessita de algo não pode ser Deus. Se você tiver alguma necessidade, você é uma criatura, precisa de algo, necessita de algo, como acontecia com ele. Sentia sede, como qualquer ser humano. Depois em Mateus 8:24, mas Jesus dormia. Deus o Altíssimo dorme. Alguma coisa escapa de Deus o Altíssimo. Jesus que passa sobre ele em sua vida. Ele, acordado, desconhecia as coisas. Imagina ele dormindo. Acordado, ele não sabia algumas coisas. Não percebia algumas coisas. Como em Marcos, quando é tocado ele, não sabe por quem ele é tocado. Desconhecia. Ele o quê? Acordado. Imagina ele dormindo. O que ele desconhecia? Ou seja, é um ser humano, como qualquer ser humano. Precisa dormir como qualquer ser humano. Alguém ficou com alguma dúvida? Desculpa, eu não vi ainda as perguntas. A gente está pelo YouTube, o Instagram e o Facebook. Aqui no YouTube, como eu falei para vocês, é mais fácil de ver as perguntas, um chat, né? Então, em Mateus 8:24, mostra para nós que ele dormia, como qualquer ser humano. Depois em João 4:6, capítulo 4, versículo 6. Então, Jesus, cansado de caminhar, cansado de quê? De caminhar, sentou-se junto ao poço. Ou seja, ele caminhou. Após a caminhada, ele cansou, como qualquer ser humano. Agora você estando com Jesus, claro que os discípulos sabiam que ele era um profeta, um mensageiro de Deus, um Messias, o Cristo de Deus, como Pedro fala, não há dúvidas. A gente vai falar sobre isso. Mas agora você andando com ele. Agora vamos pensar de uma forma lógica. Se tu sabe que essa pessoa é Deus encarnado, como eles falam, que ele faz parte da Trindade, como eles falam, não como Jesus falou, como eles falaram sobre ele, que a gente vai ver depois se isso é correto ou não. Você não acha que algum dos discípulos ia falar para ele, Senhor, você está cansado, você sente sede,
você sente fome, você dorme. Como que você é o Deus Todo-Poderoso? Você acha que ninguém perguntaria para ele essa pergunta? Agora você está dormindo, está cansado. Deus cansa, Deus dorme, Deus sente sede, Deus sente fome. Pelo contrário, Deus, o Altíssimo, que sustenta a gente. O sustento vem de Deus. Essas bênçãos que a gente enxerga, essas dádivas que a gente enxerga, Deus, o Altíssimo, que concedeu. Ele vai precisar de comida, vai precisar ou vai sentir sede de bebida. Agora, a pessoa que dorme, o que é o adormecer? O dormir, a gente pode falar. Você o que? Não estar presente. Agora, quando você está dormindo, você não consegue ou você não sabe aquilo que acontece em sua volta. Você desconhece. E Deus, o Altíssimo, desconhece algo. Ou seja, se é o mínimo dos detalhes, Deus, o Altíssimo, sabe. Se tiver no fundo dos oceanos um grão de mostarda, no fundo dos oceanos, Deus sabe que ele está lá. Tudo Deus tem conhecimento, até dos mínimos detalhes. Imagina essa pessoa que dorme. Como eu falei para vocês, ele não sabia nem o que acontecia, ele acordado. Imagina ele dormindo. Claro que ele não ia saber também. Então mostra o que é um ser humano como todos. Agora, que Deus é esse que tu vai adorar, que sente sede? Ao meu Deus, que eu adoro, sente sede. Meu Deus, que eu adoro, sente fome. Chora, fica triste, clama por Deus. Ou seja, a gente vai ver que Jesus, que é para sobre ele, tem um Deus. Ele clama para esse Deus. Ele suplica para esse Deus. Quem é esse Deus de Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele? Aqui, ele cansado, a gente vai ler depois essas partes. Agora a gente está lendo o que? No geral. No Evangelho de João também, 11:35, Jesus chorou. Aqui mostra ele chorando. Também é uma característica de imperfeição, fraqueza. No Evangelho de Marcos 14:32 ou 35, é feita referência a ele orando, entristecido, surpreso e deprimido. E eles chegaram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui até eu orar. Ou seja, quando ele falou para os discípulos, sentam-se até eu orar, ele vai orar para quem? Para quem ele estava indo orar? Agora a gente pergunta, os discípulos sentados, observando aquele homem orar. Nenhum deles ia perguntar: Senhor, Mestre, você é o Deus Todo-Poderoso, você é o Criador dos céus e da terra, você é onipotente, você está orando para quem? Para si mesmo? Para quem você ora? Ah, mas ele fazia isso para ensinar eles. Ele fazia isso o quê? Para ensinar eles. Ele não podia o quê? Ordenar a eles a oração. Tinha que ele praticar a oração para ele ensinar eles. Ele não podia ordenar. Se ele revelou a palavra antes dos discípulos, para Moisés, para Davi, para Abraão, para Noé, ensinando a oração, eles não oravam? Oravam. Então, qual que é o motivo dele vir ensinar se ele já revelou há muito tempo antes do acontecido como que é a oração? Qual que é o propósito dele vir o que? Ensinar a orar. Então, isso aqui não tem lógica. Ah, ele vem ensinar, como eles falam, a orar. E agora, se os discípulos enxergavam ele como Deus, eles iam perguntar essa pergunta para ele: Ó Jesus, você fala que é Deus e está orando.
Deus vai orar para quem? Ele é o adorado. Ele é o único que merece adoração. Ele é o único digno de adoração. Deus o Altíssimo. Aqui você está mostrando o quê? Que você está orando. Está orando para quem? Agora quando a gente fala, o Pedro orou. O que vocês entendem? O Pedro orou. Orou para quem? Falta o quê? O objeto direto. O complemento. Quem ora, ora para alguém, para alguma coisa. Ele orou para quem? Ninguém vai entender que Pedro orou para si mesmo. Ou seja, ele orou para quem? E é a mesma coisa aqui. Eles sabiam, os discípulos, que ele estava orando para o Senhor. Ele estava orando para o Pai que enviou ele. Para o Pai que revelou para ele a palavra. Como consta na Bíblia. Por isso que nenhum deles ia perguntar essa pergunta. Porque sabiam que ele era um profeta, mensageiro de Deus. Enviado por Deus. Nenhum deles ia pensar o quê? Não, é Deus orando para si mesmo. Que Deus é esse? Não, esse Deus que a gente adora, que está aqui na terra, que chora, que se sente cansado, que sente sede, ele está orando agora, nesse momento, para ele mesmo. Nenhum ia entender dessa forma. Todos eles entendiam e oravam como ele ordenou. Como a gente tem 3 aulas explicando a oração de Jesus que passou sobre ele e também ele ensinando os discípulos a orarem ao Pai, a Deus Todo-Poderoso. Ele ensinou a eles. Até a oração do Pai Nosso, quando ele ensina em Mateus e em Lucas também, ali é claro. Se tu ler a oração, tu vê que é uma oração que monoteísta, ou seja, somente falando sobre a unicidade de Deus. Não fala em nenhum momento sobre Jesus. Não fala em nenhum momento sobre o Espírito Santo. Não tem trindade. A unicidade de Deus. É a vontade dele que tem que ser feita. É o nome dele que é santificado. E é o que está nos céus. Jesus estava onde? Na terra. Ele ensinou a orar, a adorar a quem está nos céus. Então tudo aqui, se a pessoa que para refletir, querer entender o que significa, a pessoa vai entender. Mas a pessoa que quer ser soberba, orgulhosa, acha que sabe todas as coisas, vai desconhecer muitas verdades. Então aqui, para quem quer pesquisar, Marcos 14, do versículo 32 ao 35. A gente vai voltar depois. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sofrer e ficar muito angustiado. E ele lhes disse: minha alma está muito aflita, a ponto de morrer. Fiquem aqui e assistam. Aqui ele está falando o quê? Está pronto ou a ponto de morrer. Fiquem aqui e assistam. Agora Deus Altíssimo morre, o Eterno. Ah, mas ele não era Deus. Alguns respondem dessa forma. Aqui é que ele não era Deus, ou seja, ele se tornou Deus, outro problema. Ou seja, ele não era Deus na terra. Depois que ele morreu e foi ressuscitado, ele se tornou Deus, ou voltou em sua forma original. Agora a gente tem uma coisa bem que é curiosa, que a gente sempre pergunta e não recebe nenhuma resposta. Se ele não era Deus na terra, por isso que ele morreu, quer dizer que não existia trindade no tempo que ele estava na terra. Como assim? Se tu está falando que ele não era Deus e que o Consolador veio depois o que? Da partida dele, que o Consolador quem é? O Espírito Santo, segundo eles. Quer dizer que tinha só um Deus, o Pai, que todos eles adoravam. Depois da ressurreição ele se torna o quê? Ou volta da forma que ele era, antes de vir para a terra. Mas isso também não é possível. Por quê? Porque ele é o mesmo Deus encarnado. Segundo quem? Segundo Paulo.
É o mesmo Deus encarnado andando entre nós. Paulo afirma que ele é quem? Deus. Na terra é Deus, encarnado. E tu está negando que ele é Deus. Por quê? Porque tu sabe que Deus não pode desconhecer das coisas. Tu sabe que Deus não morre. Se ele fala que ele é o eterno, depois ele permite a sua morte. Ah, foi por 1, 2, foi 3 dias. Pode ser 1 minuto, 1 segundo. Se ele morreu, ele se desmente. Porque ele fala que ele é eterno. E depois ele permite o que? A morte. E quem que permitiu essa morte, se a gente for ver? A crucificação. Quem que determinou que isso ia acontecer? Vamos falar para ti, Deus. Tá bem. E aquele que estava crucificado era quem? Era Deus. Tá bem. Quem que permitiu aquela crucificação? Ou seja, quem que determinou, quem que decretou aquela crucificação? Deus. Então ali a gente tem um suicídio. Olha para vocês verem um problema. Por que um suicídio? Porque só aquilo aconteceu pela vontade dele. Pela própria vontade dele. Se ele não permitisse, não aconteceria. Então ele se permitiu morrer crucificado pela vontade dele. Isso quem que faz? Você chama o quê? Suicídio para nós. Tirou a própria vida. E ele tirou a própria vida por quê? Para salvar as pessoas dos pecados, ou do pecado original. Agora a gente pergunta, se ele vem o quê? Para salvar as pessoas do pecado. Quem que perdoa os pecados? Ele mesmo, Deus. Porque ele não perdoou os pecados? Porque ele teve que fazer tudo isso? Porque ele não perdoou? Se ele é o perdoador. E o que tem a ver Jesus, o Deus encarnado, vir pagar as contas de quem? De Adão. Ele que errou. E a gente sabe, como consta em Ezequiel, em outras partes também, que nenhuma alma vai arcar com o pecado da outra. Ou seja, nenhum filho vai arcar com o pecado do pai e nenhum pai vai arcar com o pecado do filho. E isso o ser humano entrou em acordo. Tem um consenso humano sobre isso. Ou seja, em qualquer país que você vai, se o filho cometeu um crime, ou o pai cometeu um crime, alguém vai falar, olha, vamos julgar esse jovem por causa daquilo que o pai dele cometeu. Ou ao contrário, vamos julgar esse pai por causa daquilo que o filho cometeu. Agora, como a gente viu uma tragédia, infelizmente, que um jovem entrou numa escola e começou a atirar e matou algumas pessoas, alguns alunos. E depois ele foi preso. Ou alguns também, tem outros casos que se matam ou morrem em conflito. O que a gente faz depois disso? Vamos prender o pai dele. Ou a pena de morte vai para o pai dele. O que o pai dele tem que ver? O que o filho fez? Então, nenhuma lei do mundo vai condenar o pai por aquilo que o filho fez. E vice-versa. Agora aqui, quem está sendo condenado? Jesus, que é a paz sobre ele. Não fez nada, não cometeu o pecado. Quem cometeu? Adão. Mas quem que paga? Jesus. E quem que poderia perdoar? Agora Deus, o Altíssimo, perdoador, ele poderia perdoar sem o que? Fazer esse grande sacrifício, que foi a crucificação. Poderia o que? Perdoar. É a mesma coisa a gente perguntar agora, se tem 2 juízes e tem uma pessoa que é endividada, com dívidas, e essa pessoa vai até o juiz. Primeiro o juiz o que fala para ele? Olha, fulano, tu tem que pagar a sua dívida. Mas eu não tenho, minhas condições assim, não estou negando, mas eu não tenho. Tenha mais paciência. Não. Você vai ficar preso até pagar a sua dívida. Não tem nada a ver contigo. Ele vai para o segundo juiz. Fala, eu estou endividado, eu sei, eu estou tentando pagar, mas não estou conseguindo. Esse segundo juiz fala, ó, pode ir, você está perdoado e eu me ajeito com essa pessoa que você está devendo. Qual que é o mais generoso? Qual que é o mais clemente entre esses dois? Todo mundo vai falar o segundo, é claro.
Deus não poderia perdoar o pecado de Adão? Simples. Ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. Não, mas ele teve que se vingar da humanidade, trazendo quem? Seu próprio filho. Crucificando seu próprio filho. Qual que é o motivo? Qual que é? O pecado cometido o quê? Por Adão. Tem lógica isso? A própria Bíblia condena isso. Fala que isso não é correto, como a gente viu no Antigo Testamento. Então são vários problemas. Se a gente focar só nisso, nessa crucificação, o que causou isso? A própria Bíblia o quê? É contra esse pensamento. Não apoia de jeito nenhum esse pensamento. E é uma injustiça. O ser humano reconhece isso como uma injustiça. Alguém pagar pelo pecado de outro. E no Alcorão também tem o mesmo versículo, e nenhuma alma arca com o pecado de outra. Cada um vai ser responsável por aquilo que ele fez. Como agora o fulano, meu filho, fez tal coisa, eu que vou pagar? Se ele que fez isso, ele que fez esses pecados, essas coisas proibidas, e eu que vou pagar? Então, todos nós concordamos que isso é o quê? Uma injustiça. Alguém ficou com alguma dúvida? A irmã Maria, ela cita uma passagem que está em Mateus, que é os 40 dias no deserto com Satanás. Ela fala, interessante, ela fala o quê? Os reinos do mundo são de Deus, mas Deus Altíssimo já é dono de tudo. Satanás ofereceu para Jesus os reinos do mundo, mas Deus o Altíssimo já é dono de tudo. Ou seja, uma coisa inteligente que ela falou. Falou, se Jesus fosse Deus e Satanás conhecesse que ele estava falando com Deus, ele não ofereceria os reinos para ele. Por quê? Porque ele é Deus, todo o reino pertence a ele, tudo pertence a ele. E Satanás sabe que ele é uma criatura de Deus. Deus criou ele. Então, qual que é o motivo dele oferecer? E tem um problema muito maior do que esse. A irmã citou isso. Tem um problema, se a gente continuar a história, ele oferece, ele pede, ele faz uma proposta para Jesus, o quê? Adorar a ele, se prostrar para ele. Se ele soubesse que Jesus era Deus, ele ia fazer isso. Ia falar, Deus, se prostra para mim. O Criador dele. Quem que mais conhece Deus? Satanás. Viveu com as primeiras criaturas. Sabe que Deus é todo-poderoso, onipotente. Vai pedir para Deus se prostrar para ele. Mas ele sabe, ali, constando, né? Se aconteceu aquela história, como a gente fala, se aconteceu, aqui é uma prova que nem Satanás não sabia que Jesus era Deus. Nem Satanás não sabia que Jesus era Deus. Porque se ele soubesse, não ofereceria o reino para Deus. Agora a mesma coisa, tu tem um telefone, tu tem um celular. Todo mundo sabe que esse celular é meu. Aí vem um Pedro e fala para mim, Ahmad, vou te dar esse telefone. Te ofereço esse telefone se tu fizer tal coisa. Vou falar, Pedro, antes de você me oferecer algo, ou o telefone, esse telefone pertence a mim. É meu telefone. Você está dando risada da minha cara. Você está mangando de mim. Você está zombando de mim. Qualquer ser humano ia falar isso. Você quer me dar o seu telefone? Isso aí o quê? Não existe. Vou fazer uma aposta contigo. Olha, se o Brasil ganhar, esse telefone é seu, Ahmad. Esse telefone já é meu. Qual que é o benefício dessa frase? O que a gente aprendeu com essa frase? O que tu trouxe de novo? Ó? Se o Brasil ganhar a Copa, esse telefone é seu. Esse telefone já é meu. Como que ele vai me dar algo que já é meu, que já pertence a mim? Então, tudo isso que mostra os vários problemas que o trinitário, quem crê na Trindade, ou quem crê na divindade de Jesus, vai ter para resolver. Vários problemas. E claro que não resolve nenhum deles. Quando tento resolver um, cai em outro. Ou seja,
É que nem a gente pode falar, como se chama no português, um beco sem saída, mas tem outra palavra que vocês falam. Vamos falar um beco sem saída. Por mais que tu ande, ou é a mesma coisa que você está num círculo. Tu acha que vai sair daquilo? Não, tu está só rodeando na mesma coisa, na mesma volta. É um círculo ali. Tu acha que está se aproximando da saída, quando tu vê, tu está girando no mesmo lugar. Não tem como provar, segundo quem? Segundo a Bíblia, não é segundo Ahmad, não é segundo os muçulmanos, segundo a Bíblia, que Jesus é Deus. Não tem como provar. Pelo contrário, os versículos são claros e explícitos que Jesus não é Deus, que existe um único Deus. Como a gente fala sempre, não tem um versículo claro mostrando a Trindade, um só. Deixar o ser humano que é na dúvida, desinformado, procurando a verdade, buscando a verdade sem saber nada. Ou seja, Deus Altíssimo quer desviar as pessoas ou quer guiar as pessoas. Vai falar que quer guiar as pessoas. Então, em todo esse livro, tanto no Antigo Testamento a gente falando, como no Novo Testamento, não tem um versículo que fala sobre a Trindade. Só um. A gente quer só um, claro. Eu vou trazer para ti o que está em João, nas cartas de João 5:7. Tá bem. Que lá é acrescentado. Traz outro. Tudo que é versículo que fala, que dá para entender, não é que dá para entender que são deuses, que citam esses três junto, tem algum problema. Ou é acrescentado, ou nos manuscritos o que? Tem divergência entre ele. Um manuscrito fala uma coisa nesse versículo, outro fala outro, acrescenta alguma coisa, tira outra. É uma coisa assim impressionante, como do batismo que a gente vai ver em Mateus. Que versículo que tem problema. Uns falam que foi acrescentado. Só se a gente ver nos manuscritos, ou seja, uma crítica textual, vocês vão se apavorar como ele muda de um século para o outro. Ou seja, historiadores citaram esse versículo nos primeiros séculos, era de uma forma. Nos outros séculos se torna de outra forma. Quem que mudou? Quem que acrescentou? Se tem acréscimo, se tem coisa o que é acrescentada, por que não pode ter coisa o que é tirada dali de dentro? Então, toda pessoa, quando investiga, analisa aquilo, vai ver que é tudo diferente um do outro. Tu pega o manuscrito achado agora, tu pega o manuscrito achado um tempo depois, nenhum é comparado com o outro, ou seja, nenhum bate com o outro. É tudo diferente, tu não consegue encontrar um igual ao outro exatamente. Sempre tem alguma coisa diferente. Versículos faltando. Os próprios versículos, às vezes, que está nesse manuscrito, e está nesse também, mas é diferente o próprio versículo. Então, são vários problemas. Não é um ou dois problemas. Também outra coisa que a gente encontra são autores anônimos. Não conseguimos provar que aquilo lá foi, por exemplo, igual a cartas aos Hebreus. Não conseguimos provar que Paulo que escreveu aquilo. Na verdade, a gente não consegue provar quem que escreveu aquilo. Cada um fala uma coisa. Eu tenho uma pesquisa só falando sobre essas cartas, tem mais do que 20 autores. Como que se chama? Acham, ou como que é? É uma suspeita, a gente pode falar, ou a gente pode falar, talvez foram um deles que escreveu essa carta. Um fala Clemente, outro fala Priscila, outro fala João, outro fala Lucas, ninguém sabe quem escreveu. E ainda eu falo que aquilo que é divino, e ainda tomo aquilo como evidência para mim o que é se basear, sabendo que eu nem sei quem que escreveu. Então, primeiro, antes da gente o que discutir um assunto, a gente deveria o que provar que essa carta o que é correta, que essa carta foi o autor que escreveu, que esse autor é uma testemunha ocular, que esse autor é um dos discípulos de Jesus, que esse autor conheceu Jesus, sabe de quem ele está falando. Então é uma coisa o que é lamentável. Aqui também, ele fala, avançando um pouco, ele caiu no chão e orou para que, se possível, essa hora vai passar dele. Ou seja, ele está o que desesperado. Caiu no chão, orou
querendo o quê? Que isso passe. Que Deus é esse que mostra essa fraqueza? Agora tem versículos falando que os discípulos adoravam Jesus. O que vocês traduzem de adoração, eu sei que tem, e o adoraram, mas aquilo que é reverência, de acordo com o grego, depois a gente vai explicar isso. Tem um versículo que adoravam Jesus, chamavam meu Deus Todo-Poderoso, Criador. Tem um versículo falando isso, pelo contrário. Quando perguntavam para os discípulos, quem é Jesus? Cristo de Deus. Quem é Jesus? Profeta de Deus, enviado por Deus. E Jesus, que passou sobre ele, também respondia da mesma forma. Porque os discípulos não iam responder a não ser aquilo que Jesus ensinou. Ou tu está acusando os discípulos do quê? De trazer heresias. Aí é outra coisa. Como alguns acusam. Muitos, quando não conseguem responder as perguntas, o que falam? Ah, isso é o discípulo falando. Isso é Cleopas falando. Isso é o fulano falando. Isso é Pedro falando. Ou seja, ele se acha mais sábio que os discípulos. Ou seja, os discípulos são hereges. Quem que sabe tudo é ele, depois de 2000 anos. Ele que conhece a verdade. Ele que sabe, ele que conhece Jesus. Ah, os discípulos não sabiam da divindade de Jesus. Concordo, vou falar para ele, está tudo certo. Eles não sabiam. Morreram dessa forma, sem saber, foram salvos ou não foram? Se ele falar que eles foram salvos, então não é preciso acreditar na divindade dele. Acredita quem quer. Se ele falar que foi condenado, quer dizer que os santos, ou as pessoas que vocês tomam como santas, ou os grandes sábios, ou o Evangelho, ou as cartas, ou o Novo Testamento inteiro, são tudo pessoas o que condenadas, porque não acreditavam na divindade dele. Principalmente Lucas, como a gente vai ver. Principalmente Lucas. Ele deixa claro que Jesus que passou sobre ele é um profeta de Deus, é o mensageiro de Deus, e é um dos mais, a gente pode falar, dos autores do Novo Testamento que mais cita a profecia dele, que mais fala que Jesus é profeta e traz várias narrativas, tanto dos discípulos como do próprio Jesus, que a paz de Deus sobre ele, falando. Agora tu pode falar, olha, o que o discípulo falou, eu não quero nem saber. Tudo bem, tu que sabe. O que Lucas falou, não quero nem saber. Tu que sabe. Agora eu pergunto para ti, o que Jesus falou? O que tu me fala? Não, eu aceito. Jesus se chama de profeta. Nunca negou que não era um profeta. Nunca falou, olha, porque está me chamando de profeta? Eu sou o próprio Deus encarnado. Nunca falou isso. Sempre aceitou. Qualquer pessoa que chamou ele de profeta, multidões e multidões falando que ele é profeta, nunca negou. E ele deu um discurso. Porque ele não falava nesse discurso, olha, quando eu cheguei, vocês falaram, ei, sou profeta, Jesus de Nazaré. Vocês não sabem. Eu sou Deus encarnado. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não me chamem de profeta. Eu que enviei Moisés. Eu que enviei Abraão. Eu que enviei Jacó. Eu que enviei Noé. Por que não falava isso? Não tem um versículo, deu. Aí todo mundo entendia, ó. É o Deus encarnado. É o Deus encarnado nessa terra. Não tem nenhum versículo. Pelo contrário, tu és profeta. Sempre concordou. Quando falava para ele, olha Jesus, vão vir e vão te crucificar. Foge. Não espere. Ele fala o quê? Não convém um profeta morrer fora de Jerusalém. Falando de quem? Dele mesmo. Ele se chama de profeta aqui. Jesus se chamou de profeta. Eu vou chamar ele de Deus. Jesus falou que é enviado por Deus. Não, vou falar que ele é Deus. Jesus fala que é mensageiro de Deus. Não, eu vou falar que ele é o Deus e é o Filho, ou seja, Deus Filho. A segunda pessoa da Trindade. Coisa que ele nunca pregou. Coisa que ele nunca falou. Nunca falou de Trindade. Nunca falou que três somos em um. O Pai, o Espírito Santo, é Deus, é uma pessoa. Pessoa é citado só para não trazer a palavra Deus. Quando tu pergunta, ó. Pai é Deus, o Pai fala assim. O Filho é Deus, sim. O Espírito Santo é Deus, sim.
Eles trouxeram a palavra pessoa para não falar deuses. Medo do politeísmo. Aí não querem falar. O que eles falaram? Não. Isso aqui o que é uma pessoa. Aqui é a segunda pessoa, aqui é a terceira pessoa. Se tu chama todas elas de Deus, porque quando eu falo para ti aqui tem 3 deuses, tu não aceita? Não, são 3 pessoas. Por que não deuses? Porque tu tá com medo do politeísmo, da idolatria. Por isso que tu não aceita essa palavra. Só o certo era falar 3 deuses. Por quê? Porque tu afirma que esse é Deus. Se a gente falar aqui, ó, logicamente, que aqui tem o quê? Vamos falar o Pedro. Pedro é o quê? Engenheiro. Tá bem. O Mateus é o quê? Engenheiro. Tá bem. O João é o quê? Engenheiro. Tá bem. São 3 engenheiros, não são? Não são 3 engenheiros. São o quê? São 3 pessoas. Por que tu não quer falar que são 3 engenheiros? Se tu confirma que cada um deles é engenheiro, por que tu não quer falar que são 3 engenheiros? Por quê? Por que tu está fugindo dessa palavra engenheiro? Tu não quer, tu quer falar 3 pessoas, porque tu sabe que ali traz o quê? O politeísmo, deixa claro. Então eu vou fugir dessa parte, vou trazer uma palavra nova, vou inventar para não cair nessa, como se chama, nessa contradição. Então tudo isso que, irmãos e irmãs, nenhum profeta que pregou isso. Todos os profetas pregaram a unicidade de Deus. Nenhum profeta veio pregar a trindade. Nem sabe o que é trindade. Nunca pregaram trindade, sempre pregaram a unicidade de Deus. Adoravam a Deus. Se tu, agora os 10 mandamentos, que eles exaltam, tem uns que até guardam um sábado, sem saber, mas guardam um sábado. O primeiro mandamento, Deus ordena a gente não tomar nenhum Deus além dele. Ou seja, adorar somente a Ele. A primeira coisa que eu faço, eu derrubo esse mandamento. Não creio nesse mandamento. Depois eu quero guardar o sábado, não quero comer a carne de porco, quero pagar o dízimo, quero o resto dos mandamentos. Não pronunciar o nome de Deus em vão. Às vezes eu nem entendo bem errado também esse mandamento, não quero nem pronunciar o nome de Deus, falo só o eterno, como tem alguns aí. Aí quero cumprir tudo. Mas o primeiro eu não cumpro. O primeiro, que é para cumprir, para todos esses ser válidos, eu não cumpro. Quando perguntaram para Jesus o primeiro, ele ensinou o primeiro. Como Moisés ensinou, não trocou nada. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro mandamento que tem que ser cumprido. Depois tu cumpre os outros. Sem esse, não vale nenhum dos outros. Não, eu renego esse, não cumpro com esse, quero cumprir com os outros. E no lugar desse eu trago uma trindade. Trago uma trindade e falo, ó, aqui é a Santíssima Trindade. Quem que pregou? Jesus pregou? Não pregou. Moisés pregou? Não pregou. Elias pregou? Não pregou. Isaías pregou? Não pregou. Quem que pregou isso aí? De onde trouxeram? E a gente quando vai pesquisar, isso aí foi trazido o quê? Dos antigos egípcios, os politeístas. Até hoje, nos hindus, tem isso a trindade. Até hoje tem. Foi tirado de lá, porque Deus Altíssimo revelou sua unicidade dele. Adorar somente a Ele. Orar somente para Ele, como Jesus que passou sobre Ele, ensina a nós. Por isso que tem muitos unicistas, que acreditam somente em Deus. Fala, Jesus é uma criatura de Deus. O Espírito Santo fala para ele fala, não, essa é a força de Deus ativa. Essa é a explicação dele. Só não tem 3 deuses. É somente um. Como Jesus que passou sobre ele ensinou. Aqui ele fala também, aqui é apropriado para o bom leitor fazer uma pergunta muito lógica. Para quem o Messias estava orando? Para quem o Messias estava orando? Ele orou para si mesmo ou orou para outro que é Deus? Não tem nenhuma dúvida que Jesus que passou sobre ele tinha um Deus. Segundo quem? Segundo a Bíblia. Jesus tinha um Deus. Que Deus é esse? Aí é outro estudo. Que Deus é esse?
Como eles entendem o Deus do que o Pai. Deus, Pai. Não há dúvidas nisso. Mas que Jesus era o próprio Deus. Agora, se a gente pergunta, tem uns que têm essa ideologia. O Pai e o Filho é a mesma coisa. É a mesma pessoa. Olha para te ver até onde. Você não consegue nem provar que eles são coiguais. Escolhe qualquer atributo. Te desafio. Com qualquer atributo dentro da Bíblia, tu provar que ele é igual ao Pai. O Filho. Quer trazer onisciência, vamos na onisciência. Quer trazer onipotência, vamos na onipotência. Provar que os dois são iguais. Imagina se ele quer ainda provar o Espírito Santo. Aí sim que complica muito mais ainda. Porque não tem versículos falando sobre a divindade dele. Só foi ser divino no ano 391, ou 97, agora não me lembro, no concílio. Tomaram ele o que como divino? Espírito Santo. Jesus foi discutida a divindade dele em 325. Então o que as pessoas acreditavam nos primeiros séculos? Isso aqui tu está falando depois de 4 séculos, irmãos e irmãs. Não é pouco tempo. Primeiro século você passou, segundo século você passou inteiro, terceiro século você passou inteiro, quarto século no início, eles foram discutir sobre isso. Aí tem o bispo, o Ário, todos eles o que xingam ele, o herege, não sei o que, xingando ele. Só até hoje não derrubaram a tese dele. Até hoje não conseguem provar o quê? O contrário do que ele falou sobre ele. Falar, a maioria, não quer dizer que a maioria, só porque a maioria está certa. Cadê as evidências que provam? Agora tem alguém que vai falar assim, será que o Pai é Deus? Me traz um cristão que tem o que dúvida sobre isso. Será que o Pai é Deus, segundo a Bíblia? Não tem como ter dúvida. É claro que ele é Deus. Mas o Filho é Deus, segundo a Bíblia. Aí que surgem as dúvidas. E também não tem o que, como eu falei para vocês, resolver. Tenta resolver algo, você complica com outro. Tenta resolver esse versículo, tem outro versículo que responde e contradiz isso. Então, de qualquer jeito, ele não vai conseguir o que? Responder as perguntas. Aqui no Evangelho de Lucas, 22, capítulo, versículos 14 e 15. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Isso não é mais nada, mas Jesus estava com medo que os judeus o matassem, conforme registrado no Evangelho de João 11, 53 até o 57. Ou seja, medo da morte. Estamos falando de um Deus que tem medo de morrer. Quem que vai matar ele? A criatura dele. Que Deus é esse? Medo da sua criatura. Se Deus é eterno, como que ele vai morrer? Sempre a gente pergunta essa mesma pergunta. Agora, se ele é eterno, Deus é eterno, ele vai falar para ti é eterno. Jesus é Deus, sim, Jesus é Deus. Jesus é eterno ou morreu, vai falar para ti morreu. Só como ele é eterno e como ele é Deus. Não, mas ele morreu só por 3 dias. Depois se ressuscitou. Foi ressuscitado pelo Pai. Tá bem. Agora ele naqueles 3 dias, qualquer pessoa que queresse se converter, virar cristão, acreditar na Santíssima Trindade, poderia ou não poderia? Ele vai falar lá para ti, sim, poderia, tá bem. Agora ele está acreditando em 2, tem um dual agora, não tem 3. Como assim ele vai falar? Se o filho está morto, está falando por 3 dias vai ficar morto. Sobrou só 2, o Espírito Santo e o Pai. Serve ou tem que esperar o filho ser ressuscitado para você crer? A gente fala para essa pessoa, olha, você fica no aguardo, ele vai ser ressuscitado o quê? Daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, ele vai ser ressuscitado. Outra pergunta, e se essa pessoa morrer antes da ressurreição?
Morreu essa pessoa. Vai ser condenada? Como assim vai ser condenado? Claro, ele não acreditou na Trindade. Não é porque ele não quis acreditar na Trindade, porque a segunda pessoa da Trindade estava morta. A gente estava esperando ela ser ressuscitada para a gente crer nela. São vários os problemas que não têm o que solução. Ou seja, não teria uma Trindade. E se ele falasse para ti, não, tu pode acreditar, ele continua sendo Deus, agora um Deus morto. Agora se tu chegar para uma pessoa, olha, vou te ensinar a religião de Deus. Ela fala para ti, tudo bem, me explica aí. A gente é o que? Monoteísta. A gente acredita somente em um Deus. Mas também acreditamos na Trindade. Como assim? Na Trindade. Tu vai adorar o quê? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Mas essa segunda pessoa, o que morreu? Mas ela é Deus. Ela morreu, mas vai ficar o quê? Uns 3 dias, 2 dias ali e vai voltar. Vai ser ressuscitado e vai ser o quê? O Deus. Tem alguém que vai acreditar nisso? Aí fala, olha... É que muitas pessoas, eu acredito sim, eu sei que tu acredita, mas tu entende o que está acreditando? Agora se te perguntar e tu entende, quando tu vai explicar para uma pessoa que o Deus Todo-Poderoso ficou morto e precisou ser ressuscitado, aquela pessoa que precisa ser ressuscitado, como vai ser Deus? Quem que ressuscita as pessoas? Deus. Se ela foi ressuscitada, como ela seria Deus? Então são vários os problemas que o ser humano não vai conseguir entender, ou seja, é irracional. Não tem lógica alguma para essas ou esses fatos. Não tem como tu entender isso. Essas passagens que são citadas não tem como entender. O ser humano não consegue entender. Mas agora quando tu fala um Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, os seres humanos, oramos somente para Ele, suplicamos somente para Ele, louvamos somente a Ele, glorificamos somente a Ele, exaltamos somente a Ele, todo mundo entende. Todo mundo concorda. Ninguém consegue falar o que é alguma coisa. Concorda? É o Deus Todo-Poderoso, Deus de Moisés, de Jacó, de Davi, de Abraão, de Noé, quem criou Adão. Todos vão concordar. Mas agora tu me falar, não... São 3 em 1. Aí tu fala, tá bem, vou acreditar nisso. Traz um fundamento aí bíblico. É um mistério, não tem? Como assim não tem? Não tem. Não tem um versículo falando sobre isso. Não tem nem um versículo claro falando sobre isso. Claro que ele vai te trazer João ali, vai enganar você não tem conhecimento, vai falar tudo bem, tem um versículo claro, vai começar que nem um papagaio transmitir aquele versículo, sem saber que ele foi acrescentado, não faz parte dos manuscritos, e vamos falar que não foi acrescentado, vamos falar que ele faz parte dos manuscritos. Só quais manuscritos que ele faz parte? Dos manuscritos encontrados depois de 4 séculos. Cadê o parágrafo? Cadê o original? Para mim ver se esse versículo está nele, para mim comparar, para mim ver se isso não é uma tradução, às vezes é até uma tradução isso. Não é nem o original. O original foi escrito, por exemplo, em aramaico. Foi escrito em hebraico, que eu tenho em grego. Ainda é uma tradução daquilo. Pode ser. Não estou falando que é. Estou falando que pode ser. Como muitos pais da igreja têm essa opinião. Principalmente os evangelhos. Que não foram escritos o quê? Em grego. Mas agora tomaram como consenso. Isso aqui é depois de séculos. Tomam o que querem tomar, mas aquilo lá nunca vai ser o que? Perdido. Essa opinião, sempre vai ter ela. E sempre a gente vai perguntar. Agora tu não quer falar que é uma tradução, não tem problema, vamos facilitar mais. A gente sempre quer o que? Facilitar, para facilitar o entendimento. Se não é uma tradução, a gente quer o que? O original para a gente comparar, para a gente ver se esse versículo que realmente tem no original. Não tem como provar. Fora que esse versículo não é no original, como não existe. Os manuscritos mais próximos dos primeiros séculos não tem esse versículo. Só foi surgir o que? Depois de vários e vários séculos,
que foi surgir esse versículo, acrescentado, como muitos sábios, honestos, cristãos falam. Esse versículo aqui não faz parte. Por isso que algumas Bíblias que tu pega, tu não vai encontrar ele. E se tu encontrar, vai ter o quê? Uma referência embaixo falando, olha, na roda de pé, não faz parte dos manuscritos mais confiáveis. Ou seja, foi acrescentado muito tempo depois, por algum dos copistas. Foi acrescentado por quê? Porque não tenho alguma, essa pessoa que acrescentou, eu tenho certeza que ela, o que ela pensou por ela, não tem um versículo que fala sobre isso. Vou acrescentar. Porque não tem um versículo que fala sobre a Trindade. Por isso que ele acrescentou. Agora, tem alguém que vai querer acrescentar que Jesus é profeta de Deus na Bíblia? Por quê? Se são centenas de versículos falando, claros, explícitos falando, para que eu vou acrescentar que Jesus era um profeta de Deus? Que Jesus é um profeta de Nazaré, da Galileia, grande em obras e palavras perante a Deus e todas as pessoas. Por que eu vou acrescentar esse versículo? Se são vários que nem ele. Então não tem o que sentido, não faria sentido. E desde aquele momento resolveram-lhe tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os que observavam. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Se afastou. Estava próximo à Páscoa dos Fundos e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus têm dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse, para o prenderem. Agora o comentário do autor: aquele cujas características são essas pode ser Senhor. Tudo isso que foi citado, o autor agora está fazendo o que? Tu refletir. Tu acredita que ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, depois de todas essas características de imperfeição, você enxerga ele como Senhor, como Deus? A gente não está aqui, irmãos e irmãs, para o que? Desfazer de Jesus que passa sobre ele. Pelo contrário, a gente está para exaltar ele, que ele é um profeta, ele é um mensageiro de Deus. Não é muçulmano aquele que não acredita nele, aquele que não exalta ele, aquele que não respeita ele, não é muçulmano. Mas a gente está aqui falando o que ele pregou, não o que falaram sobre ele. É muito diferente. Uma coisa é o que você falou, outra coisa é o que falaram sobre você. Jesus falou que ele era profeta. Os discípulos concordaram com isso. Falaram a mesma coisa. Agora vem outros, depois de séculos, e querem tornar ele o quê? Uma divindade. Como ele se tornou o quê? Divino? Isso é uma pergunta interessante, que a gente vai fazer uma aula sobre isso. Como que ele se torna o quê? Divino? Como ele se torna Deus, ou a segunda pessoa da Trindade? Como que ele se tornou? Como a gente viu, os discípulos não conheciam isso. Principalmente depois da ressurreição. Quando a gente fala depois da ressurreição, quer dizer que em vida, quando ele estava no seu ministério, como eles falam, ele não ensinou isso. Como que tu sabe? Não é eu que sei, é o que foi escrito. Se eles soubessem que ele era Deus, que ele era Deus encarnado, que ele é a segunda pessoa da Trindade, é claro que depois da ressurreição eles chamam ele o quê? De profeta de Deus, de mensageiro de Deus. E ele também não corrige eles, que era a última visão que ele ia ter deles. Ele não ia enxergar eles mais, os discípulos. E ele mesmo fala: quando eu voltar, vocês não vão estar mais aqui. Os discípulos vão estar mortos. Então era o último momento dele explicar para eles: olha, meus discípulos, eu sou Deus encarnado. Não sou profeta, não sou mensageiro, eu sou Deus encarnado. Sou Deus Todo-Poderoso. Vim para esse mundo
Porque ele não explicou. Se isso vai levar eles à condenação, como a gente sabe, a condenação já está o que pronta para essas pessoas. Quem não acredita na Santíssima Trindade está condenado. Não tem salvação para essa pessoa. Não acreditou. Então tudo isso que Jesus não ensinou. Pelo contrário, ensinou a unicidade de Deus. Um versículo que nunca vão querer ler para você é Marcos 12, 29. Isso aí arruína tudo. Acaba com tudo esse versículo. 12, 29. Lê antes alguns versículos anteriores que tu vai entender toda a história. Lê até o 32, que tu vai entender o que é toda a história. O que se passou ali? O que Jesus ensinou? Ali é a pregação dele. O que ele pregou no ministério deles, ou dele, como eles falam. O que ele pregou? Não escutam eu e não escutam ninguém. Leiam a Bíblia. O que ele pregou Jesus? 12, Marcos, versículo 29. Lê antes do 29 e depois do 29, para te ver o que ele pregou e o que ele ensinou. Ele ensinou a mesma coisa que Moisés ensinou. Aí tu volta lá para o Antigo Testamento, como eles falam, em Deuteronômio 6:4. Lê esse versículo, tu vai ver, olha, Jesus pregou a mesma coisa que Moisés pregou antes dele. Essa vai ser a conclusão de qualquer pessoa racional que quer entender, que busca a verdade, que quer ser uma pessoa que é livre, e não uma pessoa que só fala aquilo que ela escuta, sem entendimento, sem nada. E ele mesmo fala no versículo 30 de Marcos, para a gente adorar a Deus com todo entendimento, ou seja, com inteligência, botar isso aqui para funcionar, a mente brilhante que Deus concedeu para a gente, botar ela o que para funcionar. Não é só pegar o que, botar o livro aqui, ó, embaixo do braço, ó, ir para a igreja, voltar da igreja, sem ler nada, só louvores, 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 sem entendimento, o que adianta? Não estou entendendo ali. Estou ali cantando, estou glorificando o Senhor, tudo bem, mas eu estou entendendo a palavra, eu estou entendendo o que Deus ordenou, eu estou cumprindo com os mandamentos que estão aqui dentro, eu estou fazendo como Deus ordenou eu fazer. Jesus fazia dessa forma, como eu faço hoje, orava dessa forma, ou orava diferente do que eu. Isso aqui é a pessoa que, quando quer refletir. Depois ele fala, faz sentido que o Messias pudesse ser Deus e Senhor, pode ser alguém que tem sede. Isso faz sentido. Ele sendo Deus e o Senhor, sentir sede, dormir, cansar, ficar espantado, deprimido, chorar, deitar, sente vontade de comer, sente dor e tem medo. Isso é uma reflexão que ele acaba esse capítulo, a gente pode falar, fazendo essa reflexão, o autor. Faz sentido o Deus que a gente adora sentir todas essas características da imperfeição, sendo Deus Todo-Poderoso. Agora me traz um versículo que o pai sentiu o quê? Fome, que o pai sentia sede, que o pai sentia medo, que o pai dorme. Não tem. Por quê? Porque é Deus. Deus não sente sede. E também, quando fala Deus, principalmente em João, acho que é 1,14 ou 1,16, não me lembro agora, que fala, ninguém jamais viu Deus. É interessante esse versículo. É claro, ninguém jamais viu Deus. Jesus era visto por todo mundo. Ninguém. Ah, eu sei o que tu vai falar. Não, isso aqui era na vida, ele está querendo dizer na outra, e não sei o que, e não sei o que. Se Jesus é Deus encarnado, se a gente olha para ele, enxergamos Deus, o Deus encarnado. Não tem como falar ninguém nunca viu Deus. Isso é o Deus encarnado. Outra coisa, esquece isso. Agora, nenhum dos discípulos, escutando isso, quando a gente fala, ninguém nunca viu Deus. Senhor, o Senhor é Deus. Como ninguém viu o Senhor?
Não, eu quero dizer, ninguém nunca me viu da minha forma como eu fico nos céus, no meu trono. E explicar que era isso que significa. Mas ele fala no geral. Nunca ninguém viu Deus. Isso aqui está no geral. Não está especificado com nenhuma especificação. Está no geral, ele falando. E nenhum dos discípulos o que pensou, mas Senhor, a gente está te enxergando. Você é o Deus. Como ninguém nunca te viu? É a mesma coisa eu falar para vocês, olha, eu sou o fulano, ou o João, presidente do Brasil. Aí eu falo num discurso meu, nunca ninguém viu o presidente do Brasil. Nunca, jamais, ninguém viu o presidente do Brasil. O que o povo ia falar para mim? Não, só o senhor não é o presidente nosso. Você não é o presidente do Brasil. Não, eu quero dizer que nunca ninguém me viu quando eu estou com a roupa da minha casa, quando eu fico em casa. Vocês me enxergam de terno, mas quando eu estou em casa, vocês nunca me viram. Faz sentido isso? Quem que ia falar isso? Jesus, quando fala, ou quando é citado isso em João, está claro que nunca ninguém viu Deus, o Altíssimo. Viram Jesus, que é quem? Segundo a Bíblia, vários versículos tem, o Filho de Deus. Como a gente vai tratar isso? A filiação, o que significa? Ou que ele é o quê? O profeta de Deus. Ou o Filho do homem. Ou o enviado por Deus. Isso que é citado. Ou o Cristo de Deus. Não tem nenhum versículo que cita o quê? Que ele é o Deus. Que enxergaram Deus. Deus nunca foi visto. Como é claro isso que no Novo Testamento. E também no Antigo Testamento tem versículos, né, falando também que a gente não, em Êxodo, que a gente se pudesse ver Deus, a gente não ia o que suportar. Nosso corpo não ia aguentar. A gente ia morrer. Se Deus deixasse a gente ver Ele. Todo mundo via Jesus, ninguém morreu. Pelo contrário, quem viveu com Ele foi guiado, foi orientado pela palavra de Deus, revelada a Ele, que foi o Evangelho. Andavam com Ele. Nunca ninguém morreu vendo Ele. Se a gente vai voltar para o versículo que está em Êxodo, que ali é claro, explícito, que a gente não ia aguentar o que? Ver Deus, o Altíssimo. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Aqui a irmã cita em Mateus, né? Que ele não sabia a hora. Quando os discípulos perguntam para ele, e nem os anjos, né? Somente o Pai. Isso a gente vai ver. Tanto para o batismo, quando fala, olha, aquele versículo que está em Mateus apenas, que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vai ver que os discípulos, eles não aceitaram ou não obedeceram essa ordem de Jesus. Como assim? Não obedeceram. Eles batizavam o nome de Jesus. Em Atos, tu vai ver vários relatos. Em Lucas, Atos de Lucas, tu vai ver vários relatos. Não, ou seja, não respeitaram essa ordem. Será que eles sabiam dessa ordem? Será que isso chegou até eles? Ou isso foi modificado? Isso a gente vai ver nesse versículo. Quantos, a gente pode falar, quantos versículos nos manuscritos que são diferentes? Esse é um deles. Num manuscrito é dessa forma, em nome do Pai somente. Em outro manuscrito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente não sabe. Eusébio, que é um dos historiadores, a gente pode falar, da igreja, quando ele cita esse versículo, ele cita somente em nome do Pai.
Não tem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem vários problemas esse versículo. E se a gente fosse falar, olha, aqui é uma evidência para a Trindade, como falam. Aqui falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para batizar. O batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, os discípulos não praticaram isso. Segundo, se é só por causa que está o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer que é Deus. Claro que não tem nenhuma evidência aqui nesse versículo, fazendo uma interpretação, não tem nenhuma evidência mostrando que os três são em um. Mas vamos facilitar, vamos falar, tá certo. Agora, quando ele cita nesse versículo que ninguém sabe a hora, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Vamos fazer uma trindade aqui também. Vamos fazer uma trindade. Ou seja, uma trindade angelical. Ou seja, colocamos os anjos agora. Não, mas aí é diferente, não sei o que, não está em ordem. Ah, não está em ordem? Tudo bem. Vamos para as cartas de Paulo. Paulo às vezes cita o quê? Cita os versículos em ordem diferente. Ou seja, às vezes começa com o Filho, depois o Pai, depois o Espírito Santo. Quer dizer que Paulo também não conhecia essa ordem. Ou seja, a primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho e a terceira pessoa é o Espírito Santo. Até Paulo não conhecia essa ordem. Que eles falam que essa é a ordem correta. Então são vários os problemas do batismo. E também não foi nem o que citado no Antigo Testamento. Esse batismo é uma coisa do Novo Testamento, que também a gente vai explicar um pouco sobre. Uma pergunta em Deuteronômio. Qual o versículo? É 6,4. Deuteronômio 6,4. Que fala sobre o que? A unicidade de Deus. E também Marcos 12, 29. Ou seja, são dois versículos iguais. 6,4 em Deuteronômio, o Antigo Testamento, e no Novo Testamento, 12, 29. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, não concordou com algo, sinta-se à vontade. Aqui o irmão falou, como um Deus vai orar para outro Deus? Só se fosse um Deus menor, né? Aqui o irmão Paulo, que Deus abençoe ele fala, foi justamente a Bíblia que me levou a procurar o Islã. Graças a Deus, por um ponto que está na cara do leitor, que é o Antigo Testamento, é claro que só existe um Deus. Isso aí é o que é claro. Qualquer pessoa que ler com atenção vai chegar nessa mesma conclusão. Tu nunca vai encontrar um judeu trinitário. Ah, tem um lá não sei o que. Estou falando aqui no geral. Nunca tu vai encontrar. Por quê? Teus messiânicos, que, segundo os ortodoxos, né, é uma seita inovadora, um herege, mas não quero entrar sobre isso, falar sobre isso agora. Agora os messiânicos, judeus messiânicos, eles acreditam que em um Deus somente. Jesus, o que é para eles? Eles falam para ti, é filho de Deus. Mas ele é Deus? Não é Deus. É uma criatura de Deus. Não é Deus. Então, não tem nenhum judeu que vai entender o que é essa trindade. Não tem nenhuma pessoa que crê no Antigo Testamento, como judeus, que é a Bíblia hebraica, que vai acreditar na trindade. Que muitos tentam trazer essa trindade no Antigo Testamento. Claro que não tem nenhum versículo claro. Eles trazem versículos no plural. E esse plural eles não conseguem especificar eles. Como, por exemplo, façamos do homem. Eles sempre usam esse versículo. Aqui é a prova da trindade. Está no plural. Ou seja, quando eles querem provar algo para o bem deles, o benefício deles, eles começam a entrar no hebraico. Ah, o hebraico diz isso. Quando é contra eles, não citam. Agora, por exemplo,
Só não tem o plural majestático na língua hebraica, até no português tem, no árabe tem. Quem estudou as línguas semíticas sabe que isso é normal. Falar o que no plural. No Alcorão tem vários versículos. Nenhum árabe eloquente, nativo, entendeu, não, aqui tem o que? Deuses, está no plural. Sabem que aquilo é para exaltar a pessoa que está falando. Nós fazemos tal coisa. Está exaltando o falante, a pessoa que está falando. Isso qualquer árabe sabe disso. Faz parte da língua árabe. Como isso tem no hebraico. Nem um judeu entendeu dessa forma. Que ali tem uma trindade. Agora, por que os discípulos não falaram isso? Não eram judeus. Não acreditavam no Antigo Testamento. Por que não trouxeram essas evidências de vocês? Por quê? Vocês sabem mais do que eles, que era a língua deles, que eram nativos. Tu às vezes não sabe pronunciar uma palavra correta do hebraico. Tu quer ensinar as pessoas que são nativos, ou seja, ninguém entendeu. Mas a gente, quando quer facilitar para essas pessoas, a gente facilita o máximo possível. Para quê? Para ela refletir, meditar. A gente não quer o que impor nada, mas para ela entender que ela não tem evidência para isso. Ela vai falar, não, mas está no plural. A gente fala, correto, está no plural. Mas na língua hebraica, o plural, ele significa 3 pessoas, ou pode ser 4, ou pode ser 5 pessoas, 6, 7. Vai falar para ti, sim, pode. Então, por que tu especificou 3 pessoas? Por causa da tua crença, do teu ver, a trindade. Agora a gente quer um versículo explícito e claro que especifique esse versículo, façamos o homem, esse plural, que são 3 pessoas, que significa ali. Procure em todo o Antigo Testamento, eu estou sentado aqui esperando. Não tem. Ou seja, tu precisa de outro versículo para explicar aquele versículo e especificar aquele plural que foi citado naquele versículo que está falando ali de 3 pessoas. Coisa que eles não têm. Ou seja, nenhum judeu entendeu aquilo. Se tu pegar qualquer judeu, lê isso aqui para mim, nenhum vai entender que ali tem deuses. Que ali não é um deus, são deuses. Por que são deuses? Porque está falando no plural. Então, tudo isso aqui, irmãos e irmãs, se você fala que segue o Antigo Testamento, que segue os profetas, que segue os mandamentos, nenhum deles entendeu o que é trindade. Tu trouxe o quê? Uma nova crença, um novo dogma que nenhum deles conhecia. Nem Jesus pregou, nem os discípulos pregaram, nenhum deles conhecia isso. Nem Moisés conheceu, nem Isaías conheceu, nem Jacó, nem Abraão, nem Isaac, nem Ismael, nenhum conheceu essa crença. Isso aqui foi posterior a eles. E tudo que é posterior a eles, que eles não pregaram, é heresia, é desvio, é perdição. A gente segue o que os profetas e mensageiros pregaram, porque foi aquilo que Deus, o Altíssimo, ordenou a eles. Então, vamos ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade. Não concordou com algo, também sinta-se à vontade. Tem uma crítica para fazer, sinta-se à vontade. Aqui eu não vi nenhuma pergunta mais. Aqui uma pergunta: o Espírito Santo poderia ser uma luz divina que penetra nos corações dos crentes, como Paulo mesmo disse? Agora, o Espírito Santo, para nós muçulmanos, quando a gente fala Espírito Santo, quem é o santo aqui? Deus Altíssimo. Quando o anjo Gabriel, ele foi chamado de Espírito, ou Ruh, na língua árabe,
porque ele, que era através dele que era revelada a palavra de Deus para os profetas. E a palavra de Deus revive os corações, dá vida, dá luz aos corações. Por isso que ele foi chamado o que? De Ruh, ou seja, a Ruh, que significa o que? A alma, o espírito. Por isso que ele foi chamado disso. Mas agora santo, ou seja, espírito do santo. Quem é o santo? Deus Altíssimo. Glorificado seja. Isso aqui é o que? Para exaltar. A gente chama ele de Espírito Santo. Para exaltar o anjo Gabriel, colocamos o nome de Deus Altíssimo, o Santo. É a mesma coisa a casa de Deus. Meca, a gente fala Beitullah. Aquilo é para exaltar a casa. Foi colocado o que? O nome de Deus, o Altíssimo. Mas agora a gente entender, para nós muçulmanos, claro que a gente sabe que o anjo Gabriel, ele que ajudava Jesus, que passou sobre ele, como Deus cita no Corão em vários versículos. Mas agora na Bíblia, ele pode ser essa luz que cita Paulo? Claro, porque muitos entenderam dessa forma. Ou uma força ativa de Deus Altíssimo. Não entenderam o que como uma terceira pessoa, como os outros entenderam, como a gente viu, né? As pessoas, os trinitários, entenderam o que como uma terceira pessoa. Dá para ser entendido dessa forma? Tá? Porque tem versículos o quê? Que mostram isso. Que mostram isso. Os próprios judeus também não entenderam dessa forma, também como a gente citou. A gente vai fazer uma aula o quê? Explicando sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ou se ele é o Consolador também em João. Porque ali tem vários versículos o quê? Que não apoiam que ele é o Consolador. Principalmente porque ali Jesus fala de uma pessoa, de um ser que não está presente, que virá. E a gente sabe que o Espírito Santo estava presente em seu ministério, na hora que ele estava sendo batizado. Segundo os evangelhos, desceu o Espírito Santo de forma de pomba, como a gente viu. Com a forma de uma pomba. Então ele já estava presente o quê? Em seu ministério. Então tem vários problemas o quê? Nessa citação de João, no evangelho dele. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Eu não vi nenhuma pergunta no YouTube também. Então que Deus firme nossos corações e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós a busca do conhecimento e aceita de nós a busca do conhecimento. E facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e guie todas as pessoas à senda reta e firme nossos corações na senda reta. E perdoe nossos pecados e tenha misericórdia da gente. E faça a gente misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite a nossa entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos. E afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente. E não castigue a gente no túmulo. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula, inshallah.